O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saía uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho e os discípulos ficaram calados. E naquele dia não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, quem está em casa nos acompanhando, também quem veio só para a missa, né? Você que está passando aqui as caravanas, está caindo meio de paraquedas, só dizendo, repetindo, né, que a gente está no encontro de cura interior. Então a temática também, eu vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui para a minha voz e para o piano, por gentileza, aqui na frente. Então a temática do acampamento também tem a ver com a realidade da cura interior. Mas veja bem, essas leituras do segundo domingo da Quaresma, elas são muito especiais mesmo, porque elas narram já no início. Quem aqui lembra da primeira leitura? Qual foi a primeira leitura? Cri, cri, cri. Fala, criatura. Hã? Você já esqueceu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu não acredito que você já esqueceu. Gente do céu, não tem problema. A primeira leitura, gente, é a aliança de Deus com Abraão. Diga para quem está do seu lado: eu sabia, eu lembrava. Claro que eu lembrava. Estou de olho, hein, gente? Estou de olho em vocês. Essa primeira leitura é muito importante. Eu falei hoje cedo na minha pregação que eu estou fazendo, né, o projeto Leia a Bíblia Comigo em um ano. Comecei em janeiro, 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro no meu canal no YouTube. Todo dia, meio-dia, eu estou lendo capítulos da Bíblia e explicando. E você sabe, eu falava cedo e repito, que eu já tinha lido isso aqui, já tinha estudado. Mas dessa vez, quando eu fui ler, porque para ensinar para vocês, os padres precisam ler, né? Então nós somos os primeiros impactados pela palavra, né?
eu percebi coisas que eu não tinha percebido. Em primeiro lugar, eu vou trazer alguns detalhes dessa leitura aqui, do livro de Gênesis capítulo 15. Deus é um Deus de aliança. A gente ouve falar isso, né? Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Parece até uma expressão retórica, mas não é uma expressão retórica. É muito concreto, porque Deus é um Deus de aliança. Ele faz uma aliança com a gente no nosso batismo. Ele fez uma aliança com Abraão lá atrás, dizendo o que para Abraão? O que Deus prometeu para Abraão? Uma grande descendência, cujos cristãos estão incluídos, nós somos descendência de Abraão, e prometeu a terra. Então, Deus fez uma aliança com Abraão. E como se fazia aliança no Antigo Testamento? Gente, no Oriente Antigo, a aliança era feita assim. Vamos supor que você e eu fôssemos virar sócios, né? Você tem uma terra e eu tenho talvez os implementos e as pessoas para trabalhar na terra. Então, no Oriente Antigo se fazia assim. Iriam as duas pessoas, pegavam alguns animais, né? Antigamente sacrificava-se animais no culto, né? Era normal, e pegava, por exemplo, uma rolinha, uma pomba e um cabrito, e eles sacrificavam o animal, abria no meio, deixava o sangue caindo assim, abria o animal, colocava, por exemplo, do lado direito uma parte do cabrito, do lado esquerdo outra parte, e no meio o sangue. Então, eu e o meu vizinho, por exemplo, falaríamos, então agora nós temos uma aliança, e você vai ser fiel, não roubando nada da minha terra, e eu vou ser fiel, deixando você trabalhar a minha terra. Então vamos passar nós dois no meio desses animais, e pisando nesse sangue, e o que não obedecer essa aliança, seja feito com ele o que foi feito com esses animais. Era assim que se fazia aliança no Antigo Testamento. Ou seja, era muito fácil de convencer, né? Só olhar para o animal cortado, não, tá bom, vou ser fiel. Já que é assim, não faça isso com seu esposo, tá, filha? Não quero encorajar a violência ao vivo, ou vice-versa com a esposa, né? Mas era assim que se fazia aliança. Então o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E Deus disse para Abraão, vai, traz os animais, né? Os animais que Deus pediu aqui, uma rola, uma pombinha, um carneiro de 3 anos. Abraão trouxe tudo isso, dividiu pelo meio, menos as aves, né? E dormiu. Deus deu a ele um sono profundo. E quando Abraão acordou, o que aconteceu? Deus enviou um fogo do céu que passou no meio das oferendas e consumiu as oferendas. Então o que Deus estava dizendo? Abraão, eu estou prometendo por mim mesmo. O nome de Deus é fidelidade. Eu nunca vou te abandonar. E eu vou cumprir a minha promessa. E depois, dentro dessa promessa, veio mais para frente a promessa do Messias, que é Jesus. Então, por isso, eu explico isso lá no Projeto Bíblia em um Ano, por isso que a Bíblia fala tanto usa tanto aquela genealogia, né? Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou Cicrano e assim sucessivamente. Por quê? Porque o autor sagrado está provando que Deus cumpriu o que prometeu. Ele faz toda essa genealogia para dizer, Deus prometeu a Abraão, aqui estão os descendentes e aqui está sendo cumprida a promessa. Para nós é redundante, mas para o homem bíblico tem muito sentido. Por exemplo, quando faz aquela genealogia das 14 gerações de Jesus, né? De Abraão a Moisés, acho, depois a Davi, eu não lembro qual é a divisão, né? Até chegar em Jessé, né? Até chegar em José, e depois Jesus, que era o filho de José, da tribo de Judá. Então, Deus fez essa aliança com Abraão e disse, passou o fogo lá no meio. O fogo era o sinal da presença de Deus. Disse, eu vou ser fiel para sempre. Mas Abraão passou no meio da oferenda? Sim ou não? Pode falar, nem que você fale uma bobeira. Se eu estou vendo que muita gente está com sono, né? Domingo à tarde não é fácil para ninguém, né, gente? Abraão não passou. Porque era como se Abraão estivesse dizendo, Senhor, eu vou me esforçar para ser fiel, mas eu não tenho o seu nível de fidelidade. Eu não consigo passar aí no meio. E é como se Deus estivesse entendendo, sim, Abraão, eu entendo a sua humanidade. Mas vem, se esforça, caiu, levanta, recomeça, honra a nossa aliança. Então Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, você e eu somos frutos dessa aliança, por isso estamos aqui, você em casa. E no nosso batismo nós fizemos uma aliança com Deus. No seu batismo, quem aqui é casado? Levanta a mão. Eu vou dizer para você que antes de você casado com essa pessoa, você já era casado com outra, não sei se você sabia. Porque no seu batismo a sua alma se casou com Deus para sempre. No seu batismo, a sua alma foi entregue para Deus, desposada pelo Santíssimo Esposo, que é Deus, que é Jesus, para sempre.
Então, você e eu somos esse povo dessa aliança. Contudo, tem um detalhe fantástico aqui, que muitas vezes as pessoas não percebem. Olha só, como Deus começou a promessa, antes do passar no meio do fogo. Versículo 5, olha só. O Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E depois acrescentou: assim será sua descendência. E o versículo 6, Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Agora veja só, não é difícil você olhar para o céu à noite e ver as estrelas. Não, se você enxerga, não é difícil. É difícil contar? Contar é difícil. Agora lê o versículo 12 aqui. No 5, Deus falou para Abraão olhar para o céu, certo? Sim ou não? E contar as estrelas. Agora olha no versículo 12, 6 versículos depois. 7, na verdade, 6, 7. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão. Opa, então quando Deus pediu para Abraão olhar para o céu, era de dia? Se depois veio a noite, né, o sol se pôs, depois daquilo que eles conversaram, e Abraão dormiu, então Deus pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas durante o dia? Sim ou não? Sim, claro que sim, está escrito aqui. Ué, mas por que o versículo 6 está escrito? Abraão teve fé no Senhor. Porque Deus já estava ensinando Abraão: Abraão, você não está vendo, mas as estrelas estão lá. Você não está vendo, mas eu vou cumprir, porque eu sou fiel. E é assim que Deus age na nossa vida. Deus não pediu para Abraão olhar para o céu durante a noite e ver as estrelas, porque isso seria muito fácil. Mas Deus pediu para Abraão, olhar para o céu durante o dia. Olhar para o céu e contar as estrelas de dia. Gente, isso é impossível. Se você ficar olhando para o sol muito tempo, o que vai acontecer? Vai queimar a sua retina. Você não vê estrela de dia. Então Deus, Ele é um Deus de promessa. Ele garante a sua fidelidade. Ele passa no meio com fogo no meio da oferenda. Mas Ele não te dá seguranças. Uma característica de Deus. A sua segurança é a palavra dEle. Só a palavra. Mas Senhor, está de dia. Se fosse eu, talvez eu ia falar: Senhor, você tem razão, assim, eu estou vendo só o sol, né? Talvez se fosse você, eu ia falar: Senhor, o que é isso? Você está brincando comigo? Vamos ter essa conversa depois das 7? Mas Abraão entendeu: sim, Senhor, eu não estou vendo, mas elas estão lá. Eu creio. Então isso é viver a aliança com Deus, é viver na fé. Deus não vai te dar segurança excessiva de tudo que Ele vai fazer na sua vida em 2025. Ele não vai mandar para você um e-mail dizendo assim: em setembro você consegue um novo emprego, em outubro, dia 17, seu marido se converte, dia 19 você fica grávida, dia 18 sua mãe vai falecer, então se prepara, dia 27 vai voltar aquele cheque que você recebeu, aquele nó cego não te pagou. Deus não manda e-mail para você avisando o que vai acontecer. Ele simplesmente pede: creia na minha palavra. Por isso que o cristianismo não é a religião da letra, mas é a religião da palavra. Há uma diferença. A letra é isso aqui. A palavra, em primeiro lugar, a palavra é Jesus, o verbo encarnado, certo? Mas do ponto de vista semântico até, você lê a letra, tudo bem, é bonito, mas quando alguém te fala uma palavra, dependendo quando uma pessoa te fala uma coisa profunda, aquilo fica ressoando dentro de você, sabe? Então nós precisamos entender que o que vai sustentar a nossa fé. Porque Abraão passou por poucas e boas, viu? Eu li o livro do Gênesis todo, já estamos entrando agora nos livros dos reis, estamos acabando o livro dos reis lá na Bíblia em um ano. Abraão passou, eu já sabia, mas gente, ler a Bíblia, cada vez que você lê é uma descoberta. Eu vou ser sincero, eu sou padre há quase 13 anos, e como está me fazendo bem. Abraão passou por poucas e boas, mas o que sustentou Abraão? A visão das estrelas? Não, o som da voz de Deus, a palavra. Ele não viu as estrelas, estava de dia. Ele não enxergou as estrelas. Então, você e eu precisamos entender que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. A semente é a palavra. Sem a palavra no nosso coração, essa palavra poderosa que é capaz de gerar vida, onde não há, nós vamos nos perder, porque são muitas as ciladas que a gente enfrenta em cada dia.
São muitas as ciladas para destruir você, destruir sua vocação, destruir o seu casamento, destruir o meu sacerdócio, destruir a vocação dos seminaristas, destruir a sua família, que é a realidade mais atacada nos nossos tempos, é a família. Muitas as coisas. Então você precisa guardar a palavra. O que a voz do Pai falou dentro da nuvem? No Evangelho. Vai dizer que você já esqueceu também. O que a voz do Pai falou? Muito amado, e depois de meu filho muito amado? Pode falar alto. Escutai-o. Veja bem, o que aconteceu sobre o Monte Tabor? Foi uma teofania. Teosfanós do grego, é Deus se revelando como no seu eu sagrado, né? Ali tem uma ação da Santíssima Trindade. Jesus, o Filho encarnado, a nuvem que é a imagem do Espírito Santo, o Pai que é a voz que fala. Deus quis dar uma mensagem para Pedro, João e Tiago ali, e que seria para todos nós. E qual é essa mensagem? Escutai-o. Escutai-o. A palavra é a semente. Gente, e eu digo para você, o demônio, ele nem quer que você pare de vir na igreja. Ele nem quer que você deixe de rezar o rosário, de rezar o que for que você reze, de participar da canção nova. Ele simplesmente quer que você seja um ouvinte distraído. Se você for um ouvinte distraído, ele já cumpriu a missão dele. Você vai ficar a vida inteira na igreja e vai para o inferno depois, porque a palavra não gerou vida dentro de você. Mas graças a Deus, no mundo de hoje não existem muitas distrações, né? Então a gente não corre esse risco, não é verdade? O que você acha? Você que já está pensando aí agora, eu preciso mandar essa mensagem que o padre está falando. Não precisa não, para esse dedo aí incansável e ouve. Eu tenho que gravar um vídeo agora para minha vizinha. Não tem que gravar, você tem que escutar a criatura. Eu tenho que postar, você não tem que postar, escuta a palavra. O inimigo, ele está fazendo a festa, por quê? Porque nós cristãos, como a maioria das pessoas hoje em dia, eu escrevi isso no meu livro, A Libertação da Mente Ansiosa, o meu penúltimo livro, que o mundo de hoje é um espiral de atividades, de ansiedade, de barulho, e é um trem em movimento, e se a gente não sai, a gente não consegue se encontrar com Deus e com a gente mesmo. Quanta gente surtando por causa de uma mente extremamente ansiosa. E quanta gente que não guarda a palavra de Deus, não consegue guardar. Por quê? Porque vai na igreja para ver a roupa do outro, vai na igreja para olhar como é que está o cabelo da vizinha, se a escova ficou bonita, para comentar depois do filho da mulher que estava cutucando o nariz e comendo o negócio na hora da missa, né? Acontece nas paróquias por aí. Para comentar, o padre não estava bem hoje não, viu? Acho que ele, sei lá, não dormiu bem à noite. Gente, me perdoe, nunca como agora na minha vida eu vi as igrejas tão barulhentas. Nunca como agora na minha vida. Eu sou padre, eu sei o que eu estou falando, tá? Eu não celebro só aqui na Canção Nova, eu ando para vários lugares. Tem paróquias que você chega para celebrar, me perdoe, parece uma feira. Você está num lugar sagrado. Igreja é lugar de silêncio. Jesus está vivo na Eucaristia. Aí o padre fica quieto, criatura. Você está na casa de Deus, você está na presença de Deus. Mas a gente está cada vez, é muito barulho, é muita distração. É muito entretenimento, é muita série. Então o nosso cérebro não se contenta mais só em ouvir uma pregação, digerir uma palavra. A gente precisa de luz, a gente precisa de ação, a gente precisa de movimento, a gente precisa de imagem, a gente precisa de movimento intenso, que desperta emoções na gente, só que a gente não está guardando a palavra. Abraão só tinha a palavra de Deus, ele não tinha nenhuma segurança, nenhuma, somente a palavra. E isso para ele foi o bastante. E agora eu quero entrar mais diretamente, né, na reflexão sobre o Evangelho. Veja bem, tudo nesse Evangelho fala com a gente. Mas eu quero só dizer que o que Jesus viveu ali na Transfiguração, revelou, né, na Transfiguração, é muito importante. Santo Tomás de Aquino, na terceira parte da Suma Teológica, a partir do número 45, ele faz uma análise, né, uma reflexão muito bonita sobre essa Transfiguração. E ele fala que de tudo que aconteceu ali, o mais importante que a gente tem que guardar, eu vou trazer com as minhas palavras, claro, é o seguinte: a gente tem que entender que é preciso escutar o Filho, que eu já estou falando aqui, né, guardar a palavra do Filho. E também, dizia Santo Tomás, a gente precisa entender que aquilo ali era um sinal. Sinal daquilo que nós vamos viver, o sinal da glória que nos espera, né? Se nós formos fiéis. Ou seja, foi uma consolação de Deus em vista da crucifixão, da perseguição, daquilo que eles viveriam. Então eles precisavam ser consolados. E é maravilhoso quando Deus nos consola, é ou não é verdade?
Hoje cedo na pregação foi tão bonito, né? Deus consolou a todos nós. Como foi lindo. Mas existem momentos que Deus vai nos consolar e a gente precisa usufruir disso, é bom. Epifanias, teofanias, revelações de Deus. Você sente aquele amor, você sente aquela presença, você sente que Deus está tirando 15 mil quilos das suas costas. Mas nem sempre vai ser assim. Mas quando acontece, Deus nos dá essa graça, temos que usufruir. Temos que usufruir. Mas a gente tem que entender que quando Jesus levou aqueles discípulos ali, além de mostrar o destino deles, além de revelar que Jesus era filho de Deus e precisava, de fato, eles precisavam guardar a palavra de Jesus, uma coisa que me chama muita atenção quando eu leio esse evangelho, é o próprio nome do evangelho. Como é que é o nome do evangelho? Você já ouviu a palavra transfigurar antes? Você já ouviu a palavra configurar? Você já ouviu a palavra desfigurar? A palavra em si, né, o substantivo é figura, mas o verbo sofre uma ação, né, quando muda o quê? O prefixo, que é a palavra que vem antes, né? Configurar, desfigurar, transfigurar. Tão interessante, no português é uma língua linda. E está falando transfiguração. O que é transfiguração? A palavra trans quer dizer transformar, mudar, né? Mudar a figura. O que é desfiguração? É machucar a figura, né? É desfigurar, é tirar a essência. Por exemplo, fulano sofreu um acidente, padre. Está tudo desfigurado. Já ouviu essa palavra? O que quer dizer? A pessoa, você olha para o rosto dela, você nem reconhece, tanto machucado, tanta cirurgia. E o que é configurar, né? Configurar é assumir a figura. Por exemplo, eu assumi a figura do meu pai, querendo ou não querendo. Então, quando a pessoa olha, os antigos falavam assim, né? A feição do seu pai, né? É a feição do vô. Já ouviu essa expressão? O que é configurar? É assumir as feições de. Então, me chamou tanta atenção, porque Jesus chamou lá, os discípulos lá em cima, para se transfigurar. Mas a gente pode usar essa reflexão para entender uma coisa. Existe algo que nos transfigura, que é a presença de Jesus, e eu vou ensinar aqui como viver essa transfiguração. Existe algo que nos desfigura, e existe algo que nos configura. Você pode repetir essas três palavras? Parece complicado, mas não é. Repete com o padre. Transfiguração. Desfiguração. Configuração. Nessas três coisas, o sujeito é a figura, né? A figura está sofrendo a ação, né, do verbo. Da mudança ali, desculpa, do prefixo. Então, vamos falar de desfigurar. Você é desfigurado por alguma coisa. O que é desfigurar? Você vai perdendo, como eu disse, a figura. E mais do que o que acontece num acidente, que você perde a sua figura, a sua feição, né? Acontece, por exemplo, quando a pessoa sofre é queimada, né? Esses dias eu vi um documentário de pessoas queimadas. Totalmente, quando a cirurgia reconstrói, muito dificilmente vai ficar igual era, né? A pessoa perde a figura, a feição. Só que pior do que uma desfiguração física de um acidente, de um acidente com fogo, é a desfiguração na nossa alma. E o que desfigura a nossa alma? Nós estamos num retiro de cura interior. Biblicamente existem três coisas que desfiguram muito a nossa alma. Eu quero falar sobre essas três. Qual que você acha que é a primeira? Fala mais alto, falou bonito. Pecado. Aí olha para quem está do seu lado e fala assim: você está sabido, hein? Fala para essa pessoa: você é sabido, hein? Pode falar. Até mesmo se ela estiver com sono, você já acorda. Isso mesmo. A primeira coisa, os seminaristas vão aprendendo, viu? Missa depois do almoço assim, quando vocês forem padres, o padre tem que ser artista, viu? Para o povo não dormir. Mas quem está em casa às vezes não entende. Fala: por que o padre está brincando? Dá vontade de falar: vem aqui olhar para a cara desse povo abençoado, que às vezes viajou de ônibus para chegar aqui, né? Eu entendo, é cansativo. Mas veja bem, o que nos desfigura de maneira singular, em primeiro lugar? O pecado. Porque quando você é batizado, presta atenção que isso é profundo. Quando você é batizado, o que acontece? O Espírito Santo desenha o rosto de Cristo na sua alma. Você recebe uma figura, um carimbo, um selo no seu batismo. Então o que o pecado faz? Ele não apaga, mas ele desfigura, ele mancha o rosto de Cristo que foi impresso no seu batismo dentro de você, na sua alma. O pecado desfigura a feição de Cristo que foi impressa em você no seu batismo. Ele vem manchar aquilo que você recebeu, porque você traz na sua alma o rosto de Cristo desenhado, está impresso. Só que o pecado ele vem desfigurar, ele vem bagunçar, sobretudo o pecado mortal.
A pessoa às vezes vive em pecado mortal e morre em pecado mortal achando que é a coisa mais normal do mundo. Gente, você está se tornando inimigo de Deus pelo pecado mortal. Você está desfigurando a imagem de Cristo em você. Então o pecado mortal, ele desfigura. E também os veniais, que muitos veniais vão acabar dando um mortal, né? Vão se tornando um pecado mortal. Eles desfiguram, eles apagam, eles abafam a imagem de Cristo em nós. Você sabia, não é bonito isso, você saber que tem o rosto de Cristo desenhado em você? Não é bonito? Na teologia católica, nós ocidentais, a gente fala pouco sobre isso, né? Mas na teologia ortodoxa oriental, que são os católicos orientais, eles falam muito do processo da teoses, né? Que é a deificação, o se tornar como Deus. Bonito, o nome é difícil, mas é bonito. E eles dizem o seguinte, que você recebe esse rosto de Cristo na sua alma, e à medida que você vai vivendo, sabe, e rezando, e se santificando, e se purificando, eles falam do processo da catarse, depois eu vou falar se der tempo, né? Esse rosto de Cristo que está desenhado em você, que está desenhado em você, vai ficando mais bonito, mais robustecido, mais forte. E o que acontece? Esse rosto fica tão forte, tão robustecido, que ele transborda, que ele transfigura. Todo mundo olha e vê. Não vê mais a sua feição, mas vê a feição do seu Pai, que é Deus. Não é tão bonito, né? Quando a pessoa olha, o pai se sente muito orgulhoso, né? Muito, muito orgulhoso quando o filho, alguém olha para o filho e fala, é a feição do pai, né? Às vezes a mãe também, infelizmente tem filhos que puxam, lá em casa mesmo nós puxamos muito meu pai, eu acho. Minha mãe que levou na barriga, né? Às vezes um dos lados sai ali, né? Não privilegiado. Mas é tão bonito. Mas mais bonito ainda é quando alguém olha para você e fala assim, eu estou vendo em você as feições do seu pai. Você é cristão, né? Sou, claro. Isso é um elogio. Será que as pessoas estão vendo a feição do seu pai em você? Do seu pai do céu? Será que as pessoas veem a feição do meu pai em mim? Então é o pecado que abafa essa figura, essa imagem. E é preciso lutar contra o pecado, é preciso confessar. Nós já vimos na pregação anterior da manhã que Deus nos perdoa, que a misericórdia dele é grande, mas a gente tem que lutar. Segunda coisa que desfigura, aqui nós estamos no encontro de cura interior, e você vai entender bem, que desfigura a imagem de Cristo em nós, as feridas emocionais, os traumas, os complexos. Porque eu tenho explicado desde ontem, os meus irmãos que estão pregando aqui no acampamento também, que as feridas emocionais, a inferioridade, a culpa, a rejeição, o medo, a tristeza, eles vão abafando a sua essência. E impedem você de concretizar todo o potencial que Deus te deu. Impedem você de deixar Cristo se transfigurar. Impedem você de deixar a alegria, o amor, a presença de Cristo em você transbordar e atingir outras pessoas. Por isso o processo de cura é tão importante. O Padre Léo dizia que sem cura interior não há salvação. A cura interior é importante para a nossa salvação. Por quê? Porque senão você vai viver sempre com medo. Quantas pessoas que não conseguem acreditar que Deus as ama? Estão sempre com medo, estão sempre esperando que Deus vai punir, não entenderam que Deus é um Pai bom, sempre com medo da punição, sempre com medo do que vai acontecer, não confiam em Deus, não vivem livres como filhos. São as feridas emocionais. Por isso o processo de cura interior é tão importante, se abrir para ser curado por Deus, para receber esse amor de Deus que nós recebemos nessa manhã na pregação, para viver a experiência do batismo no Espírito Santo, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então as feridas emocionais nos desfiguram. Terceira coisa que nos desfigura, pode parecer até exagero, mas biblicamente sabe o que te desfigura? Aponta assim para a sua língua, aponta. Você sabia que biblicamente está escrito que você desfigura a imagem de Deus em você através da sua língua utilizada para o mal, sem sabedoria? A carta de Santiago diz que quem não domina a língua não vai para o céu, não se salva. E quem domina a língua vai para o céu, se salva. Por incrível que pareça, isso é bíblico. Eu fiz um estudo bíblico para falar isso aqui para você. Não estou falando coisa da minha cabeça, não. A língua mal utilizada, aqui eu estou falando o quê? De reclamação, eu estou falando de palavrão. Isso desfigura a imagem de Cristo em você. Quantas pessoas que xingam tanto, gente, xingam demais. Claro que você não é assim, né? E aqui está todo mundo assim,
dizendo aleluia, candarabari, alabanda. Aqui é muito fácil ser santo, né? Não xingar. Mas lá na tua casa, a hora que você vê o feijão queimando, queima o feijão, o arroz não está pronto, acaba o gás. Aí toca o telefone. Aí estão batendo na porta, é o testemunho de Jeová vendendo o livro. Aí o criança está saindo ramelo do nariz e comendo. Aí a sua vizinha liga, grita lá do muro, tem ovo aí? Acabou o meu. O ovo hoje em dia, você sabe que está caro, né? Tem gente que achava que ia comer churrasco, o ovo não está caro, está difícil. Ali é a hora de você controlar a sua língua, viu? Criatura, cara de pau. Ali é a hora de você dizer glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ali é a hora de você dizer aleluia, porque diante do sacrário é a coisa mais fácil dizer palavras de louvores, o grande, onipotente Deus, Criador da existência celeste, aleluia. Aí é muito fácil, né? Mas a hora que o bicho está pegando, a hora que você está aqui dirigindo na Via Dutra e uma pessoa te poda o seu carro a 60 por hora, né, que nem eu falei na pregação hoje cedo, tem 27 carros atrás, ela andando a 60, onde pode andar 120. E você buzina e ela olha para você sem entender o porquê. Por que esse homem está buzinando para mim? Né? É difícil. Ali que é a hora de você respirar e... Tem gente, me perdoa, que é tão habituada a xingar, que até falando com o padre, esses dias o cara chegou aqui na igreja, padre, gostei muito da sua missa. Na hora que eu estava rezando, eu senti um pum no meu coração, padre. Eu falei, você sentiu? Não vou falar o que ele falou aqui, que é um palavrão, né? Uma pum diferente acontecendo dentro de mim. Eu falei, que bom, filho, que bom. Foi o que eu falei, lava sua língua, infeliz. Mas não falei, só pensei, né? Os padres têm que ser educados, mas a gente pensa, né? Às vezes pensa também. Tem gente que xinga para tudo. De cada 10 palavras, 11 são palavrão. Palavrões, né? Está xingando para tudo. Claro que ninguém aqui nessa igreja xinga. E nem em casa. Mas talvez aí você conhece alguém que xinga, então você fala com a pessoa, tá? Xingar, quando você xinga, quando você fala uma palavra mal, você está abrindo a porta da sua alma, muitas vezes para a ação do diabo. Não é exagero, não. O padre Rufus, o exorcista, certa vez pregou aqui na Canção Nova, que muitas pessoas abriam portas para espíritos malignos por causa de palavras. Tá? Ai, padre, que eu tenho que extravasar. Por que você não vai correr, minha filha? Quer extravasar? Em vez de xingar todo mundo, eu vou te dar um conselho. Pega um fardo de algodão, 60 quilos, coloca no ombro e corre. Você vai ver que você vai extravasar tudo. Não vai sobrar nem energia para você xingar. Mas a gente extravasa assim, eu extravaso xingando. Por que você não extravasa adorando o Santíssimo? Por que você não extravasa fazendo academia? Por que você não extravasa lendo um livro? É um griteiro, é uma xingação, e vai ficando normal. A mãe xinga os filhos, grita com os filhos. Eu sei que não é fácil, mas será que é só esse o jeito de você lidar? Quando você xinga e fala certas coisas, o diabo já fala, opa, chamou? Sem você chamar, ele já está de olho. Eu estou falando sério. A sua língua muitas vezes te desfigura. Quando você xinga, quando você reclama. Gente, tem gente que gosta de reclamar, né? Meu Deus do céu. Tem pessoa que você pergunta assim, como é que você está? Mais ou menos. Dá vontade de falar, então cai de uma vez, né? Mais ou menos. Eu tinha um amigo que você perguntava para ele assim, como é que você está? Ele fala assim, olha, se eu falar que eu estou bem, eu estou mentindo. Eu estou ótimo. Gostava de ouvir isso. E às vezes eu sabia que ele estava passando por lutas, mas ele sabia que Deus o amava, ele sabia que tudo passa. Então ele falava, eu estou ótimo porque Deus me ama e tudo vai passar. O bom vai passar, o ruim vai passar. Mas às vezes a gente se vicia a reclamar. Como é que você está, comadre? Rapaz. A pessoa começa a enumerar as dores, né? Dor na coluna, bico de papagaio, dor nas costas, dor no pescoço, dor no dedo. Você viu, tem gente que a conversa da pessoa é assim sobre remédio, né? Você vê na fila de banco. Hoje em dia tem os aplicativos, a gente não fica tanto em fila de banco, né? Os mais novos não sabem o que é isso, mas nós que temos mais janeiro já ficamos muito, né? Ouvindo as conversas na fila de banco. Então, o que você está tomando? A Rivotril? Não, eu tomo isso. Eu tomo aquilo. Minha cunhada agora começou aquele outro remédio. Só de remédio, sabe? Eu sei que às vezes você está sentindo dor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Reclamar faz a tua dor ir embora? Eu sei que seu marido é difícil. Falar mal dele e reclamar faz ele melhorar? Se fizesse, meu amigo, eu ia falar para você, reclama 24 horas para esse homem melhorar. Esse cara de pau, né? Mas não resolve, mas é vício de linguagem, sabe? A gente vai acostumando a falar mal, a xingar. Sem falar, eu estou falando agora da reclamação e do xingamento. Sem falar do que a gente fala dos outros. Porque aí Santiago também pegou pesado. Eu falava hoje cedo, como a gente é rápido para tirar conclusões, né?
a gente mal ouviu a história, a gente não ponderou os dois lados, a gente não considerou o que a pessoa estava vivendo, quem a pessoa é, e a gente já dá uma sentença, que lá não vale nada, que lá não presta. Cada palavra no livro de Provérbios está escrito, que nós vamos prestar conta diante de Deus de cada palavra que sair da nossa boca. Por isso que o livro de Provérbios fala que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Muitas vezes é melhor ficar quieto. Não tem nada de bom para falar, fica quieto. Porque isso vai desfigurando a imagem de Deus em você. Pode parecer circunstancial, mas é concreto. Só que muitas vezes, até nas nossas comunidades, nós religiosos, nós padres, o falar mal dos outros ficou uma coisa normal, é conversa de mesa, está errado. Isso não pode ser assim. Não pode a gente achar que é normal, a gente está indo para o inferno. Sabe? É preciso domar a própria língua. Todas as vezes que você fala mal de alguém, tenha certeza, a sua vida está indo para trás. E um propósito para eu e você nessa quaresma, nos confessarmos e lutarmos contra toda e qualquer espécie de fofoca. Quando você fala condenando alguém, tenha certeza, você está dando, eu disse isso de manhã e repito, a Deus a autoridade de condenar você com a mesma medida, porque está escrito, com a medida que você medir, você vai ser medido. Com a condenação que você condenar, você vai ser condenado. Então, gente, a língua nos desfigura. Então, quais são as 3 coisas que o padre ensinou aqui que nos desfiguram? Desfiguram o rosto de Cristo em nós, o pecado, as feridas emocionais e a língua mal utilizada. Então, agora numa outra perspectiva, o que nos transfigura? Eu falei de 3 coisas que desfiguram, né? Machucam, apagam, bagunçam a imagem de Cristo em nós. Mas o que nos transfigura? O que faz a gente sair da nossa figura humana e assumir a figura de Cristo e fortalecer esse desenho do rosto de Cristo em nós? 3 coisas também. Qual a primeira coisa? Eu já falei, ó. Escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus te transfigura. Por quê? Porque a palavra de Deus, presta atenção, ela vai tirando de você, ela vai tirando de mim as ideias erradas, os argumentos errados, a mentalidade anticristã que muitas vezes é semeada em nós, pelas ideologias, pelas séries, pelos vídeos no YouTube, pelas coisas que a gente aprende na escola. Tem muito jovem adolescente, a gente na Canção Nova trabalha com jovem adolescente, que é cristão, que vem no PHN, mas é entrar na faculdade e começa a odiar a igreja. E começa a deixar de ser cristão, porque os professores, muitas vezes, não todos, tem professores maravilhosos, têm instituições maravilhosas, mas eu preciso ser sincero, eu vejo isso acontecendo. Deixam de ser cristão porque estão ensinando contra a igreja, dizendo que a morte dos dinossauros é culpa da igreja, né? Tudo é culpa da igreja, uma instituição má. Gente, não tem ninguém que faz tanto caridade como a igreja católica na África, nos leprosários, na Ásia. A igreja católica está em todo lugar do mundo. Mas isso ninguém fala. Mas, enfim, por que você tem que ler a palavra? Porque a palavra, ela vai tirar a deformidade da sua consciência, as mentiras que as ideologias te ensinam. Ela vai conformar o seu pensamento ao pensamento de Cristo. Vai conformar o seu pensamento ao pensamento de Cristo. Por isso que é preciso ler a palavra, guardar a palavra, ouvir a palavra, ter um contato diário com a palavra. Porque lendo a palavra, ela vai te transfigurando, ela vai fazendo esse transplante. Ela vai tirando o seu pensamento e colocando o pensamento de Deus. Ela vai tirando o seu pensamento e colocando o pensamento de Deus em você. Sabe? E isso é muito importante. Então, qual que é a primeira realidade para a gente se transfigurar e deixar a imagem de Cristo transbordar em nós? É a escuta da palavra. O digerir, o viver, o ler, o ter contato diário com a Bíblia. Qual é a segunda realidade? Para você viver a transfiguração na sua vida. É aquilo que Pedro, Tiago e João viveram. É o encontro pessoal com Jesus. É buscar a experiência pessoal. Gente, na Bíblia, montanha é sempre um lugar de encontro com Deus, de teofania, de revelação de Deus. Então, eles subiram a montanha, conscientes ou inconscientemente, para ter uma experiência com Deus. E lá eles tiveram uma experiência pessoal que mudou a vida deles para sempre.
Então, para você viver a transfiguração, para eu viver a transfiguração, para nós vivermos a transfiguração, nós precisamos viver uma experiência pessoal com Jesus todos os dias. O Padre Jonas nos ensinava que o encontro pessoal com Jesus, o batismo no Espírito Santo, não é uma coisa que aconteceu 10 anos atrás e acabou, não. É uma coisa que eu e você precisamos buscar todos os dias. Todos os dias nós precisamos subir a montanha, porque se você não sobe a montanha, você não consegue carregar a cruz. É aquilo que Bento XVI ensinava, que sem mística, sem vida mística, sem vida de oração, a cruz se torna um absurdo, se torna um escândalo. Se você não reza, se você não tem a experiência de ser batizado no Espírito Santo, se você não busca ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias, na oração, no texto, na Bíblia, visitando o Santíssimo, ouvindo a palavra, rezando, falando com Cristo, me perdoe, a cruz, o sofrimento, vai se tornar um absurdo na sua vida, não tem sentido. Por que eu estou passando por isso, Padre? Eu vou desistir dessa família, eu vou desistir desse filho, eu vou desistir dessa filha especial, eu vou desistir desse trabalho, eu vou desistir do sacerdócio, porque não tem sentido. O Papa Bento XVI dizia que é só na montanha, quando você desce da montanha com aquele olhar de águia, né? Qual é o olhar de águia? É o olhar de cima para baixo, transfigurado, mergulhado em Deus. Aí, com o olhar místico, com o olhar da oração, com o olhar da espiritualidade, você olha a cruz e entende o propósito dela. A cruz não é um fim, a cruz é um meio. Ela vai passar, ela vai me purificar, ela vai me elevar, ela vai me fazer semelhante a Deus, ela vai me levar à glória do céu. Agora, sem mística, me perdoe, mística aqui no sentido de espiritualidade, você está me entendendo? Sem encontro com Deus todos os dias, a cruz se torna um absurdo, gente. Eu tenho certeza que você tem cruzes na sua vida, sim ou não? Está muito fraco, acho que não tem não, né? Não tem conta para pagar, não tem dificuldade, não tem problema na família, seu marido é uma benção, até lavar o banheiro ele lava para a senhora, que eu sei, faz comida, lava a louça, é simpático, legal, bonito, sarado, romântico, inteligente, elogia, o que mais? Só isso, né? Os homens aqui estão se enchendo, né? Calma que o de vocês está guardado, tá? Não, nós temos cruzes, sim ou não? Seja no matrimônio, seja na saúde, talvez você que está aqui ou você que está em casa, você está carregando uma pesada cruz na sua saúde. A cruz de ver o seu corpo se enfraquecendo com a velhice, a cruz da solidão, a cruz da morte de alguém, a cruz da separação, a cruz da frustração, o sonho que não aconteceu. Gente, nós temos nossas cruzes, mas se você não olha a partir de Deus essas coisas, se você não tem o seu encontro com Deus todos os dias, isso se torna um absurdo, não tem sentido. Por que, Padre, que eu tenho que passar por isso? Mas eu subi a montanha, eu quero. Ai, Padre, que lindo, né? Está na montanha. Vou perguntar para ti, você já subiu uma montanha? Você está achando que é muito romântico, né? Quem aqui já subiu uma montanha mesmo, caminhando? Levanta a mão. Eu já subi. A última vez que eu fui conduzir uma peregrinação, ano retrasado, para Medjugorje. Medjugorje é o lugar das aparições de Nossa Senhora, né? Todo ano a gente vai conduzir peregrinação. Esse ano eu vou em maio, mas vai ser para um lugar que não tem montanha. Medjugorje tem uma montanha, que é onde Nossa Senhora apareceu, né? E no dia eu estava de batina com aquela roupa preta mesmo, e estava quente, gente. E eu fui subir, né? Eu falei, não sei se eu subo, porque era opcional, né? Da hora que eu vi uma senhorinha lá de 87 subindo, eu falei, agora ficou feio. Tem que ir. E fui com aquela batina preta. E lá em Medjugorje tem umas pedras, como é que fala? Pedra sabão, né? Rubens e a Tânia foram comigo, na verdade. Pedra sabão, né? As pedras meio soltas, assim, perigoso, gente. E eu subi naquela batina e o suor escorrendo, né? E as mulheres olhavam para mim, uma senhora falou, parece um anjo. Eu falei, se você soubesse. Dentro da minha cabeça eu dizendo assim, glória a Jesus, né? Que alegria, tal, e subindo, subindo, subindo. E uma senhorinha quase caiu na minha frente, eu já juntei ela, falei, meu Deus do céu, vou ter que cuidar de mim e dela. Eu não soltava ela, ai, Padre, o senhor é tão afetuoso, me abraçando. Eu falei, se eu te soltar, você cai. Está em peregrinação com o Padre, depois seu marido vai brigar comigo. Deixa minha mulher cair, Padre. Juntei, ainda abracei com a senhorinha, né? Devia ter ali os seus 70 e muitos. Ai, Padre, que legal. E eu subindo. Gente do céu, cheguei lá, troncho.
vou dizer para ti, suando tal, e todo mundo me olhando, achando um anjo. Eu falei, aleluia. Quase que eu bati as asas assim, né? Deus sabe, né? E depois de uma batina, subindo naquele calor, eu não queria nem sentir o meu cheiro, né? Tem isso também. Então subir a montanha, por que o padre está usando essa história? Subir a montanha requer esforço, não é romântico. Não é bonito subir a montanha. Eu cheguei lá, meu tornozelo estava doendo. Pressupõe um esforço. Vida espiritual não é abrir a torneira, meu amigo, é cavar uma fonte. Vida espiritual não é abrir os braços e falar, vem Espírito Santo, é subir a montanha e lá em cima encontrar o Espírito Santo, que às vezes vai vir como um fogo, mas às vezes, como aconteceu com o profeta Elias, vai vir com uma brisa suave. Porque tem gente que acha assim, se eu não viver uma experiência mística, forte, se eu não sentir, se o chão da igreja não tremer, se o padre não revelar os 9 dígitos do meu CPF, eu não tive uma experiência com Deus. Mas quem disse? Deus é quem dita a regra. Às vezes a sua experiência com Deus vai ser forte, vai ser teofânica, vai ser cheia de sinais e prodígios. Às vezes não. Você vai fazer o esforço de subir a montanha, gente. Subir a montanha é um esforço. É como aqui esses degraus aqui. Olha só. Ontem eu fui visitar um padre que mora no 3º andar à noite, né? Subir degrau não é fácil. Olha só. Você tem que fazer um esforço. Sempre quando eu estou subindo aqui, eu fico prestando atenção na roupa para não tropeçar, não cair. Imagina. Em rede nacional, que coisa linda. Mas não é um esforço subir o degrau? Eu morei em São Paulo, na Casa da Canção Nova, no 11º andar. Inclusive o Orlando morava naquela casa comigo naquela época, era missionário lá. E uma vez quebrou o elevador, quebrou o elevador, e eu subi 11 lances de escada. Maravilhoso, eu cheguei lá em cima dizendo, glória, aleluia. Pesado, é difícil, não é? Isso para dizer que a vida espiritual, ela é um percurso que exige esforço. Exige dedicação, exige entrega, é um cavucar uma fonte, não é abrir uma torneira. Cavucar no chão, é encontrar água. Às vezes a água está a 10 centímetros, às vezes a água está a 3 metros. Você tem que cavucar, você tem que se esforçar. E aí, como dizia o Padre Jonas Abib para nós, a busca dos meios. Aí você precisa se programar. Para rezar o terço, você precisa se programar. Para ler o Evangelho, você precisa se programar. Para ir à igreja e comungar, você precisa se programar. Para estar na presença de Deus, você precisa se programar para fazer retiros. Você tem que buscar, não é fácil, é uma busca, é um esforço, é uma decisão, é um subir. Subir a montanha para cada dia se encontrar com Deus. Porque é isso que nos sustenta. Porque Pedro, quando ele estava lá e sentiu tudo aquilo, ele falou, Senhor, é bom estarmos aqui. A Bíblia traduziu como bom, mas o verbo era kalos do grego, poderia ter sido traduzido, é belo, né? Belo no sentido assim, plenifica, né? A alma. É tão bonito que me enche estarmos aqui. É um esforço para ter esse encontro com Jesus, porque é isso que nos transfigura, que vai fazer esse rosto de Cristo desenhado em nós transbordar, não ser abafado. Depois, terceira coisa, para você transfigurar, para você deixar o rosto de Cristo desenhar em você, transbordar. Qual é a terceira coisa? Uma constante atitude de louvor. Repita comigo, uma constante atitude de louvor. Repita, uma constante atitude de louvor. É isso que nos transfigura. Por quê? Porque isso vai nos fazer vencer o pecado da reclamação. Isso vai nos fazer vencer o pecado da língua, do falar mal, do xingar. Porque quando você louva, na boca cheia de louvor não tem espaço para o xingamento. Na boca cheia de louvor não tem espaço para murmuração, para reclamação. Na boca cheia de louvor não tem espaço para fofoca. E o que é uma atitude de louvor, gente? É olhar a vida sempre vendo não o mal, mas o bem. Não o que o diabo fez, mas o que Deus está fazendo. Porque eu digo para você, o inimigo trabalha sempre, mas Deus trabalha mais. As coisas ruins estão sempre acontecendo, mas as coisas boas também. Você e eu escolhemos o que nós queremos olhar. Nós escolhemos para onde nós vamos olhar. Então, para transfigurar e para não deixar a imagem de Deus ser desfigurada em nós, nós precisamos ser homens e mulheres de constante louvor, que têm o louvor de Deus nos lábios, que engrandecem, que louvam a Deus concretamente, óbvio, mas que enxergam a realidade a partir de Deus, do controle de Deus, da ação de Deus. Porque Deus nunca deixa de trabalhar.
E o olhar de louvor, gente, é o olhar do garimpeiro. Já contei para vocês a metáfora do garimpeiro e do urubu? Quem aqui já foi num garimpo? Levanta a mão. Nossa, muita gente. 2. O que acontece num garimpo? O garimpo não é um lugar que você vai e o ouro está lá escrito: ouro, me pegue. Limpo, brilhante, bonito. Escrito assim: faça um brinco. Não, o ouro está no meio de um monte de outras coisas sujas, aquele cheiro ruim. O ouro, muitas vezes, ele está misturado com outras pedras que não são ouro. Aí a pessoa tem que garimpar, a palavra já diz o verbo, né? Cavucar, e o ouro está todo bagunçado, sujo. Não tem aquele aspecto brilhante que a gente vê nas lojas de bijuteria, né? Nas lojas de joias, melhor dizendo. Não tem aquele aspecto. Mas o garimpeiro, ele consegue olhar o ouro sujo, naquela bagunça, e falar: aquilo ali é ouro. É o olhar de Deus. Ele olha para a minha história, para mim, sua história bagunçada, né? Cheia de pecado, de confusão, de desencontro. Ele olha para você como pecador e fala: não, ali eu vejo um padre, ali eu vejo um filho, ali eu vejo um evangelizador, ali eu vejo um homem de Deus, ali eu vejo um futuro santo. Apesar da sujeira que nos envolve, ele vê o melhor, ele vê o ouro na nossa alma. É o olhar do garimpeiro, é o olhar de louvor. Agora o urubu não. O urubu é o olhar da carniça. O urubu pode estar a 6 quilômetros de distância. Ele tem um sistema olfativo tão, desenvolvido, tão sofisticado, que ele sente o cheiro da carniça, do cachorro morto, e vem mais de 6 quilômetros para comer a carniça. Ou seja, ele só vê desgraça, só vê a carniça, ele se alimenta de carniça. É uma metáfora para o demônio, é uma metáfora do fofoqueiro, é uma metáfora do reclamador. Você tem um olhar de urubu ou de garimpeiro? Ter uma atitude de louvor é ter um olhar de garimpeiro. Mesmo no meio da lama, vê o ouro, pega o ouro, trabalha. É claro que o garimpeiro pega o ouro e tem que trabalhar. O ouro está sujo, o ouro está misturado com outros elementos que não são valiosos. Mas o garimpeiro purifica, o garimpeiro limpa, o garimpeiro coloca no fogo para tirar o que não é ouro, as pedras que estão grudadas. O garimpeiro faz esse processo. Então, atitude de louvor é ver a vida como um garimpeiro. Tenho problema, mas tem ouro. Tem ouro na minha família. Padre, tem problema no meu casamento, mas tem ouro. Meu marido não é só defeito, a minha esposa não é só coisa ruim. Tem sujeira, padre, na minha vida, mas eu não sou só isso. Eu sou um filho de Deus, eu vou lutar para ser melhor. Tem problema no meu casamento, tem problema na minha filha, tem problema na minha vida, tem problema na minha saúde, mas não é só sujeira, tem ouro, eu creio. Deus está agindo, vai melhorar, eu vou lutar, Ele me ama. Esse é o olhar da atitude de louvor. Você entende o que é isso? Sim ou não? É isso que vai nos transfigurar, gente. Que vai fazer a figura de Cristo que está em nós não ser abafada, apagada e transbordar para chegar nos outros. Fazendo isso, nós vamos viver a configuração, ou seja, nós vamos assumir a feição de Cristo. Até um ponto que ela vai transbordar, transfigurar. As pessoas vão tocar e ver em nós Cristo vivo, agindo, vivendo, curando e libertando. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você está disposto a viver esse processo de transfiguração? Pergunta para essa pessoa. Diga para ela assim: Deus tem o melhor para você. E hoje Ele quer curar o seu coração. Vamos ficar em pé? Levanta o seu braço direito, a sua mão direita comigo, filho, filha. Levanta com coragem, isso. Você que está aqui, você que está em casa, e você vai rezar com o Padre. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A toda negatividade. A toda negatividade. A todo olhar de urubu. A todo olhar de urubu. A todo pecado. A todo pecado. Mortal ou venial. Mortal ou venial. Eu renuncio à mentalidade. Eu renuncio à mentalidade. Contrária a Deus. Contrária a Deus. Contrária à sua palavra. Contrária à sua palavra. Contrária aos valores do Evangelho. Contrária aos valores do Evangelho. Eu renuncio ao hábito de xingar. Eu renuncio ao hábito de xingar. De reclamar. De reclamar. De murmurar. De murmurar. Eu renuncio à distração. Eu renuncio à distração. À agitação mental. À agitação mental. Que não me deixa guardar a palavra de Deus. Que não me deixa guardar a palavra de Deus. Que não me deixa meditar a palavra de Deus. Que não me deixa meditar a palavra de Deus. Eu renuncio. Eu renuncio. Às minhas feridas emocionais. As minhas feridas emocionais. Ao medo. Ao
ao medo, a tristeza, a tristeza, a rejeição, a rejeição, a culpa, a culpa, a inferioridade. a inferioridade. Eu renuncio Eu renuncio a toda preguiça de subir ao monte, a toda preguiça de subir o monte, de buscar a Deus, de buscar a Deus, de viver a vida de oração, de viver a vida de oração, de viver a vida mística. de viver a vida mística. Eu renuncio à tibieza, Eu renuncio à tibieza, à preguiça a espiritual. preguiça espiritual. Eu renuncio Eu renuncio a todo desânimo, a todo desânimo, a tudo que é contrário a tudo que é contrário a uma atitude de louvor. a uma atitude de louvor. Eu renuncio Eu renuncio a toda ansiedade, a toda ansiedade, a toda tristeza e depressão, a toda tristeza e depressão, a tudo que abafa, a tudo que abafa, desfigura desfigura a imagem de Cristo em mim. a imagem de Cristo em mim. Eu renuncio às vozes do mal, Eu renuncio às vozes do mal, da tentação, a tentação, do desânimo, do desânimo, do pecado, do pecado, que querem me afastar de Deus que querem me afastar de Deus e da minha essência. e da minha essência. Eu renuncio a toda dúvida Eu renuncio a toda dúvida com relação ao amor de Deus, com relação ao amor de Deus, a toda dúvida de fé, a toda dúvida de fé, a todo trauma a todo trauma referente à religião, referente à religião, à Bíblia, a Bíblia, a líderes a religiosos. líderes religiosos. Eu renuncio Eu renuncio a tudo que não me deixa a tudo que não me deixa ouvir e guardar a palavra de Deus. ouvir e guardar a palavra de Deus. Eu renuncio ao julgamento, Eu renuncio ao julgamento, ao hábito de fofocar, ao hábito de fofocar, de humilhar as de pessoas. humilhar as pessoas. Eu renuncio a uma autoimagem negativa Eu renuncio a uma autoimagem negativa e a todo mal e a todo mal de qualquer nome, de qualquer nome, espécie espécie ou poder, ou poder. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E ordeno que todo esse mal me deixe agora, E ordeno que todo esse mal me deixe agora, a mim e aos meus, a mim e aos meus, e que vá aos pés da cruz, e que vá aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. para que Jesus o encaminhe. Porque Jesus é o único Senhor da minha vida. Porque Jesus é o único Senhor da minha vida. Jesus é o único Senhor da minha história. Jesus é o único Senhor da minha história. E a minha história é uma história de salvação. E a minha história é uma história de salvação. E neste momento, E neste momento, aqui nesta missa, aqui nesta missa, eu quero subir a montanha. eu quero subir a montanha. Eu quero professar a minha fé. Eu quero professar a minha fé. Eu quero professar Eu quero professar que Deus tem o melhor para mim. que Deus tem o melhor para mim. Que a minha vitória vai chegar. Que a minha vitória vai chegar. Que o melhor de Deus está por vir. Que o melhor de Deus está por vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar Eu quero profetizar que o meu futuro está nas mãos de que o Deus. meu futuro está nas mãos de Deus. Que a minha família está nas mãos de Que Deus. a minha família está nas mãos de Deus. E nenhum mal irá nos atingir. E nenhum mal irá me atingir. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Por isso eu peço, vem Espírito Santo. Por isso eu peço, vem Espírito Santo. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Enche o meu coração. Enche o meu coração. Enche a minha mente. Enche a minha mente. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Redesenha Redesenha o rosto de Cristo na minha o alma, rosto de Cristo na minha alma, que foi apagado pelo pecado. que foi apagado pelo pecado. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Cura as minhas feridas mais profundas. Cura as minhas feridas mais profundas. Liberta-me de todo mal. Liberta-me de todo mal. Dai-me um novo gosto pela oração. Dá-me um novo gosto pela oração. Uma nova disposição para rezar. Uma nova disposição para rezar. Transforma minha mente, Espírito Santo. Transforma a minha mente, Me Espírito faz Santo. pensar como Deus. Me faz pensar como Deus. Encha-me com a tua presença. Encha-me com a tua presença. E levanta os seus dois braços agora, filho, filha. Reza no Espírito agora, reza em línguas. Se você nunca rezou assim, deixa o Espírito Santo rezar em você. Esse é o dom da oração em línguas, através da qual o Espírito Santo reza em nós. Solta a voz, Orlando, músicos. Vai rezando com eles. Solta a sua voz.
Vai deixando o Espírito Santo rezar em você. Você aqui, você em casa, não tenha medo. Levanta os braços, reza com fé. Solta sua voz. Vem, Espírito Santo. Vem nos transfigurar nessa tarde. Solta sua voz mais forte, mais forte. Se entregue mais. Suba a montanha, se esforce. Você aqui, você em casa, vem, Espírito Santo, nos batizar. A nós que estamos aqui, a quem está em casa, como sacerdote, eu peço, batiza-nos, Espírito Santo. Que ninguém fique sem ser batizado por Ti. Vem com poder, Espírito Santo. Faz novos homens e novas mulheres nascerem para o céu nesse lugar. Vem curar a depressão, Espírito Santo. Vem libertar da ansiedade. Vem libertar do desânimo. Vem curar os corações feridos. Vem manifestar o Teu amor nesse lugar. Vem nos fazer crer que a nossa vitória vai chegar, que o melhor está por vir, que a nossa vida está nas Suas mãos e nenhum mal vai nos atingir. Vem, Espírito Santo, nos batiza. Vem, Espírito Santo, nos cura. Vem, Espírito Santo, nos liberta. Vem libertar as mentes ansiosas. Eu sinto que o Espírito Santo está libertando nesse momento muitas mentes cansadas, mentes ansiosas, pessoas desanimadas com a vida espiritual, pessoas que não rezavam mais, que não acreditavam mais em Deus, na igreja. O Senhor está visitando e libertando você. Pessoas que não têm o hábito de rezar, mas que nessa Eucaristia estão sendo chamadas para se alistarem no exército dos combatentes de Deus pela oração. O Espírito Santo está vindo sobre você, está te dando esse chamado de intercessão, de oração diária, de visitar o Santíssimo, de estar na presença de Deus constantemente. Pessoas estão sendo curadas também fisicamente de dores, pessoas curadas emocionalmente, pessoas que não receberam amor, que têm famílias muito duras, ninguém elogia, ninguém demonstra amor. Isso te fez uma pessoa dura, amarga. O Senhor está tocando você. E com os braços erguidos, repita depois do Padre: não temerei meus inimigos. Não temerei meus mais inimigos. Forte. Não temerei meus inimigos. Não temerei meus inimigos. Não temerei o meu futuro. Não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Na tempestade, estás comigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Minha vitória vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Eu vou vencer. Vou vencer. O meu futuro está em Tuas mãos. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Com seus braços erguidos, vamos cantar isso. Não temerei os meus inimigos, não temerei o meu futuro. O Padre vai dizendo a letra, quando o Orlando canta, você vai cantando junto. Não temerei. Não temerei meus inimigos. Não temerei o meu futuro. Não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Não temerei meus inimigos, não temerei meu futuro. Canta forte. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Sei que Tu cuidas de mim. Sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti eu vencerei, só em Ti alcançarei. Cante. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti alcançarei. Levanta bem os seus braços e proclame: a minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti.
esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar, eu vou crer, cante. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em A ti. minha esperança está em Vou ti. vencer, vou vencer. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Só em ti eu vencerei. Quero ouvir você. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória, quero ouvir você. Vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Quero ouvir você. A minha vitória. Eu vou crer, eu vou crer. Eu vou crer, eu vou Força. crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Se você toma posse disso, se você crê nisso, aplauda o Senhor agora com toda a força do seu coração. Ele é Deus, Ele é fiel para cumprir o que promete, e nós queremos ser transfigurados, viver na fidelidade, para ver as promessas dele se cumprindo no nosso coração. Amém?